Fiquem à vontade, se quiser se assentar, fiquem à vontade. Eu gostaria que você se assentasse, curvasse a sua cabeça. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima. Eu faço parte aqui da Comunidade Batista da Paz, sou líder da intercessão e o Senhor tem feito maravilhas através desse ministério. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Vamos, nesse momento, falar com o Espírito Santo, porque Ele reservou essa noite para nos ensinar, para falar conosco um pouco mais sobre Ele. Curva a sua cabeça aí que eu vou orar com você. Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Pai, nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, porque é o Teu Espírito Santo quem nos ensina. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter entendimento, que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Nos dê um coração ensinável. Deus, leva nossa mente cativa ao Senhor nessa noite, nos dando entendimento. Deus Todo-Poderoso, toma, Senhor, a nossa mente nas Tuas mãos. Toma a nossa voz nas Tuas mãos. Nós somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, se o Teu Espírito Santo não falar, Deus, nada que fizermos ou dissermos aqui, Deus, surtirá efeito. Mas eu, Senhor, quem ministra no nosso coração. Aleluias. Obrigada, Jesus, por essa noite. Te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? A gente vem aí tendo uma série já de palestras, de palavra, né? Falando sobre os desejos da carne. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo, amor e domínio próprio. Antes eu gostaria de ler Gálatas 5, 22 e 23. Que fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para entendermos melhor sobre esse fruto do Espírito Santo, preparamos um videozinho curto para entendermos melhor sobre o fruto do Espírito Santo. Pode colocar aí, por gentileza, a primeira parte aí, segura aí. Isso aqui, para a gente entender melhor, a gente vê ali um fruto, né, como se fosse uma tangerina. E pode continuar. E cada gominho desse fruto, a gente vê um item que faz parte do fruto. A gente vê um gominho ali, amor. Pode colocar. Alegria. Pode ir soltando. Paz. Pode ir. Pode liberar tudo. Longanimidade. Benignidade, bondade, mansidão, e domínio próprio. Para nós termos um entendimento melhor, existe o fruto do Espírito Santo, não os frutos do Espírito Santo. E cada virtude que foi sendo tirada, como se fosse o gominho ali da tangerina, faz parte, é uma propriedade, faz parte do fruto, fazendo uma junção para formar o fruto do Espírito Santo. E no contexto, é o fruto do Espírito que representa as virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daquele que está em Cristo Jesus. Isso é como resultado deste relacionamento. À medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, com o Espírito Santo, essas virtudes, elas vêm naturalmente na nossa vida. Nós não precisamos fazer nenhum esforço por nós mesmos, mas Ele vem surgindo naturalmente nas nossas vidas, à medida que nós vamos andando com o Espírito Santo. E essas qualidades
que mencionamos aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, elas contrastam com as obras da carne, que nós vimos anteriormente nas ministrações sobre as obras da carne. E hoje a gente vê essas virtudes que contrastam totalmente com essas obras da carne. E a vida de Jesus é o exemplo máximo, né, dessas virtudes do Espírito Santo. Quando a gente olha toda a Bíblia, a gente vê que várias pessoas, eles viveram exalando essas virtudes do Espírito Santo. Mas o exemplo maior que nós podemos encontrar é a pessoa de Jesus. Só que eu quero focar no amor e no domínio próprio, que é o primeiro e o último. Mas eu vou dar uma passada nos outros. Vamos lá, alegria. Não é uma alegria momentânea e falsa. É uma alegria contagiante, profunda e verdadeira. Pois é gerada em Deus e produzida em nós pelo Espírito Santo. Essa alegria, ela não vem de momentos, ela não vem de situações que você esteja vivendo, ela não depende de nenhuma situação que você esteja vivendo, se é um momento feliz ou mesmo naqueles momentos difíceis, você consegue ter essa alegria, porque essa alegria não vem de você, essa alegria vem do Espírito Santo e ela é produzida em nós. É uma plena alegria que não depende de circunstância. E mesmo diante de dificuldades, nós não desanimamos, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Aleluia. E tem um versículo que fala que a noite toda pode durar um choro. A noite toda. Mas a alegria vem ao amanhecer. E essa alegria que vem despertando, brotando ao amanhecer na nossa vida, é uma virtude que vai refletindo sobre nós, uma virtude do Espírito Santo, desse fruto. Lá em Neemias 8:10, fala assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outra versão fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós andamos com o Espírito Santo, essa alegria ela permanece em nós, mesmo que nós estejamos vivendo situações difíceis, momentos difíceis, essa alegria ela brota, mesmo que seu choro possa durar a noite toda, possa durar um dia, mas quando despertar, você vai sentir essa alegria, porque você sabe que essa alegria não vem de você, vem do Senhor. Aleluia. Paz. A paz não se caracteriza pela ausência de luta, né? Se você perguntar a qualquer pessoa, o que é paz? Automaticamente a pessoa vai falar, é a ausência de luta. Se não tem luta, há paz. Mas essa paz aí é sobre o intelectual humano, é sobre o que nós conhecemos. Mas essa paz, que é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito, ela não se descreve dessa forma. Essa paz, pelo discernimento e controle emocional diante de situações que trazem angústia, dúvida ou medo. Esta paz excede todo entendimento humano. Por isso que muitas vezes as pessoas não nos entendem. Às vezes elas sabem o que nós estamos vivendo e mesmo assim há uma paz no nosso coração. As pessoas olham, nossa, mas a pessoa está vivendo tanta turbulência na vida, tanta dificuldade, mas você olha para ela, você vê uma paz. Porque essa paz, ela excede todo o entendimento. Porque essa paz, ela não vem de nós, mas ela vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mesmo que a sua volta tá aquela turbulência, você está vivendo aquela turbulência, aquelas dificuldades. Essa paz que o Senhor nos prometeu através do Espírito Santo, que faz parte do fruto do Espírito, essa paz ela permanece
glória a Deus. Por isso que muitas pessoas não nos entendem. Sabe por quê? Porque elas olham para nós e veem uma alegria, veem uma paz, mesmo diante de dificuldade, da escassez, dos momentos difíceis, de situações adversas. Eles olham para nós e eles veem essa paz. Se as pessoas não verem essa paz, essa alegria em nós, tem alguma coisa errada. Porque isso flui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses 4:7. Glória a Deus. E essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E no momento de adversidade, o Senhor, Ele vai guardar a sua mente, Ele vai guardar o seu coração, para que essa paz não seja minada de você. E quando a pessoa tem uma paz falsa, uma paz de mentira, quando vem a adversidade, essa paz ela se esvai, ela acaba. Aí vem o tormento, o medo, a preocupação, a angústia. Por quê? Porque essa paz é uma paz momentânea. Mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz permanente. É uma paz verdadeira que independe de circunstâncias. Lá em Romanos 8:6, fala assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. E é nessa paz que nós temos que estar fluindo em nós. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nossa mente e o nosso coração são preenchidos com a paz que vem de Deus. E nós recebemos essa porção dessa paz. E isso, o mundo está clamando por essa paz. O mundo está gemendo por essa paz, porque há um tormento de espírito, há uma inquietude, há uma ansiedade, há tantas doenças na alma por falta dessa paz. A paciência. A palavra paciência no Novo Testamento é traduzida no grego de makirotomia, que significa longanimidade ou resistência. Esta paciência envolve a capacidade de suportar adversidades, a demora e as dificuldades com uma atitude de calma e esperança. Quando nós temos essa paciência, a gente tem aquela resistência, há uma esperança no nosso coração. Isso vai aquietando a nossa alma e nós consigamos ter essa paciência. E lá no Antigo Testamento, o termo longanimidade, ela reflete a ideia de ser lento para a ira e disposto a perdoar. Em Romanos 8:25, Paulo nos lembra o seguinte: mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aleluia, glória a Deus. Quando somos guiados pelo Espírito, Ele nos capacita a esperar com esperança e confiança no que Deus tem preparado para nós. Quando nós temos essa paciência, nós conseguimos guardar o que o Senhor reservou para nós. Nós estamos esperando pacientemente o quê? O que todos nós ansiamos? A volta dEle, que vai nos levar para um lugar onde não há mais angústia, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais ansiedade, não há mais depressão, não há nada mais aquilo que adoece a nossa alma aqui. Essa é o nosso ápice da nossa esperança, da nossa paciência, é esperar no Senhor. E muitas vezes o Senhor nos promete algo e nós ficamos inquietos, ficamos aguardando, será que vai acontecer? E a palavra de Deus nos ensina para nós esperarmos com paciência, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Aleluia. Agora vamos à amabilidade. A palavra amabilidade no Novo Testamento é traduzida no grego de cherostotes, que significa gentileza, bondade e benevolência. Esta virtude envolve tratar os outros com
consideração, respeito e compaixão. Olha que virtude maravilhosa dessa amabilidade. A gente pode tratar as pessoas com respeito, com educação, ser gentil com as pessoas. Aquela pessoa que carrega essa virtude do Espírito, ela consegue tratar as pessoas com mais carinho, com mais respeito, com mais cuidado. Às vezes você vê um idoso ali com dificuldade, você vai lá, ajuda. Nós temos que ser bondosos, isso faz parte, né, do fruto do Espírito. Aleluia. Em Efésios 5, 8 e 9, vai nos ensinar o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Que vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso aí é a bondade, né? É uma virtude de integridade e generosidade moral, que é um dos itens do fruto do Espírito Santo, a bondade. Agora, a fidelidade significa fé, confiança e lealdade. A fidelidade envolve uma adesão firme de promessas e um compromisso contínuo com a verdade. Na perspectiva bíblica, a fidelidade é tanto a confiança que depositamos em Deus, quanto a confiabilidade que demonstramos em nossa conduta diária. A pessoa que é fiel, que deixa exalar essa virtude do Espírito Santo, ela confia no Senhor, ela confia na verdade, aquela verdade que não falha. Ela sempre está ali, ela é uma pessoa duradoura, uma pessoa permanente, uma pessoa constante. É uma pessoa constante, porque quando a gente vai confiar algo para uma pessoa, a gente vai procurar uma pessoa fiel, uma pessoa que não vai falhar, que vai permanecer naquilo. Mansidão. Trata-se sobre manter a calma, mesmo em situações tensas. Aquele que é manso age com sensatez e calma, não se permitindo pecar quando fica irado, impedindo a violência e o desrespeito. Então, a mansidão, às vezes a pessoa confunde a mansidão, né? Pensa que é uma pessoa boba, uma pessoa pacata, uma pessoa que não indiferente. Não. A pessoa mansa, ela trata sobre manter a calma, mesmo em situações tensas. Mesmo que você está naquele momento que é para você ficar irado, tipo no trânsito, tipo as situações assim que te deixam irado. Mas quando você consegue controlar isso dentro de você, e você consegue manter a calma, a sensatez, você consegue raciocinar verdadeiramente como você deve agir naquela forma. Isso é uma virtude do Espírito. Lá em 1 Pedro 3, 15 e 16, fala assim, ó: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vocês, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam no nosso bom porte em Cristo. Aleluias. Amor. E amor é uma virtude maravilhosa, porque o amor, ela é a base de todas as outras virtudes do fruto do Espírito. Ela sustenta todas as demais virtudes do Espírito. O amor é algo soberano sobre isso daí, porque reconhecemos que o amor é a essência de Deus e a base de toda a vida em Cristo. Aleluia. Isso vem uma essência de Deus. Essa essência de Deus, desse amor, é transferido para nós. Mas esse amor não é esse amor interesseiro, é um amor sacrificial, o amor ágape, que é esse amor que faz parte da essência do Senhor. O amor neste contexto é a palavra grega
ágape, que descreve um amor incondicional e sacrificial. É o amor que Deus tem por nós e que devemos ter um pelos outros. Foi este amor que nos resgatou. Jesus olhou para nós com amor eterno e Ele nos atraiu, Ele se entregou, Ele se sacrificou por nós. E o Senhor quer que nós tenhamos este amor, que é da essência dEle, que nós sejamos assim com o nosso próximo. Não aquele amor de interesse. Se aquela pessoa vai me fazer bem, é uma pessoa simpática, aquela pessoa me faz bem. É tão bom estar perto daquela pessoa. É muito fácil amar uma pessoa assim, né? É muito fácil amar aquela pessoa que nos faz bem, que está sempre junto conosco. Mas esse amor do Senhor que Ele nos ensina é um amor sacrificial. Não é fácil esse amor. Você vai ter que amar aquela pessoa que está te odiando, aquela pessoa que está te perseguindo. Mas esse amor não é aquele sentimento de amizade, de sentir a vontade com a pessoa. Não é esse amor. É você desejar o melhor para aquela pessoa. É você orar pela vida daquela pessoa. É você profetizar na vida daquela pessoa. É você querer que aquela pessoa tenha um entendimento que você tem da palavra do Senhor. É você desejar que aquela pessoa seja salva, seja liberta, seja curada. É esse amor sacrificial, porque automaticamente nós, como humanos, quando alguém faz algo contra as nossas vidas, a nossa tendência é de revidar. A nossa tendência como ser humano é o quê? Ir lá e dar o troco e começar a fazer o mal para aquela pessoa e falar mal daquela pessoa. Essa é a nossa tendência. Mas esse amor ágape que o Senhor nos ensina, da virtude dele, da essência dele, é nos sacrificar, é amar, é orar. E quando você tem dificuldade de amar aquela pessoa que está te perseguindo, que está te fazendo mal, sabe uma coisa que nós devemos fazer? Orar por aquela pessoa. Comece a orar mesmo que o seu coração está desejando outra coisa. Comece a orar, comece a abençoar a vida daquela pessoa. Você vai ver que dentro de você e vai virando uma chave, tudo isso vai se revertendo. Daqui a pouco você está amando aquela pessoa verdadeiramente, não apenas em obediência, mas verdadeiramente que vai fluir do seu coração. E o Senhor, Ele faz isso com a gente. É isso que nós experimentamos dEle quando nós andamos com o Espírito Santo, desse amor, esse amor verdadeiro que nos atraiu. Aleluia. Este amor sacrificial é o modelo para o nosso próprio amor. Aleluia. Jesus destacou que o amor seria a marca distintiva de seus discípulos. Aleluia. Quando a gente olha para a vida de Jesus, quando a gente descreve Jesus, a gente vê que é tantas virtudes, mas o que a gente olha assim, que é uma marca registrada, é o quê? O amor. Porque foi através desse amor que nós estamos aqui hoje. É por esse amor que nós estamos aqui hoje. É por causa desse amor que a gente está aqui. É por causa desse amor que ainda o Senhor já fez coisas maravilhosas e ainda vai fazer. É por causa deste amor. Esse amor que nos atrai para a presença dEle. Aleluia. Lá em João 13, 34 a 35 fala assim, ó. Um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Aleluia. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que o Senhor vai saber que nós somos discípulos dele? Quando nós estamos amando uns aos outros verdadeiramente. Não só esse amor para aquelas pessoas que nos faz bem, mas esse amor sacrificial. É desse amor que Jesus está falando. Quando nós estamos fazendo isso, é um distintivo, é uma identificação que nós parecemos com Ele.
A gente vê um exército, né? Quando eles estão todos uniformizados, né? Estão com todas as vestimentas dele. Quando ele está passando na rua, você sabe que ele é o quê? Um policial. Porque ele está usando o distintivo dele. Mas quando nós estamos passando, as pessoas veem as nossas atitudes. Elas vão ver o amor de Jesus em nós. Quando nós estivermos amando o nosso inimigo, isso vai nos fazer parecido com Ele, porque Ele se sacrificou por nós. Aleluia. Em Colossenses 3:14, fala assim: este amor prático se manifesta no cuidado mútuo, na hospitalidade e na ajuda aos necessitados. Aleluia. Nós precisamos ter esse cuidado um com os outros. Ter esse cuidado. Às vezes, você passa perto da pessoa e você pergunta: como você está? Está tudo bem? Às vezes a pessoa nem pergunta. Não, eu não vou perguntar, porque senão ela vai falar. Não tem nem tempo para ouvir. Nem tem tempo. Às vezes aquela pessoa está querendo falar, querendo um abraço, querendo desabafar. E você tem até aquela restrição de perguntar: como vai? Está tudo bem? Então a gente tem que se preocupar um com os outros. Nós temos que nos cuidar. Cuidar um do outro. Perguntar: como você está? Como foi a sua semana? O que você tem vivido? Você precisa de oração? O que você precisa? Eu estou aqui. Eu estou aqui para ser esse suporte. O que você precisar. Nós temos que atrelar o braço um com o outro e andar firmes e ajudar umas às outras, porque a gente sabe que a gente tem vivido o quê? Tempos difíceis, tempos trabalhosos, e nós precisamos muito desse cuidado. O amor cristão se manifesta em ações práticas. E João, lá nos livros de João, ele nos desafiou. Ele nos ensina em seguinte, lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Aleluia. Não tem efeito nenhum quando você fala: eu amo meu irmão, eu amo você. Mas será que na prática eu tenho amado? Será que eu tenho perguntado: meu irmão, o que está faltando para você? O que eu posso te ajudar? Você está bem mesmo? Será que nós temos praticado esse amor? Nós temos feito visitas, temos cuidado uns dos outros verdadeiramente? É esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos uns para com os outros. Isso inclui perdoar uns aos outros. Nós precisamos perdoar, porque aquele que ama, aquele que tem essa virtude do Espírito Santo, perdoa. Perdoa, porque esse amor, ele é sacrificial. Temos que suportar as fraquezas uns dos outros. Temos que suportar a fraqueza. Muitas vezes o nosso irmão, o nosso próximo tem uma fraqueza que nos incomoda, que nos irrita, que a gente não quer estar perto daquela pessoa porque aquela fraqueza dela nos incomoda. Mas a palavra, ela nos ensina para nós suportarmos. Como você vai suportar? Em amor, ajudando, não se afastando, mas sendo suporte. E outra coisa também é servir uns aos outros com humildade. Isso é lindo quando a gente serve. Quando a gente está servindo, a gente está parecendo com Jesus. Porque Jesus, ele nos serviu. A gente vê na passagem lá que fala que Jesus, quando ele lavou os pés ali dos discípulos, ele estava falando que ele estava querendo queria que eles fossem um com ele. E o Jesus nos chama nessa noite para nós servirmos uns aos outros, para nós preocuparmos com os nossos irmãos. Servir não apenas de palavra, mas é atitudes. Atitude. Porque esse amor de palavra está saturado. Ai, eu te amo, minha amada, eu te amo, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo. Mas às vezes aquele irmão está precisando de uma ajuda sua. Pede para você: ai, irmão, não vai dar. Desculpa, não vai dar, eu não vou poder. Infelizmente eu não vou poder te ajudar. Mas aqui eu vou orar para Deus levantar outra pessoa para te ajudar.
é outra pessoa para te servir. Alguém já ouviu isso? Ah, mas eu vou orar para a sua vida, para o Senhor te fortalecer, e Deus vai levantar a pessoa para te ajudar. Quando você não pode verdadeiramente, o que você faz? Você providencia, você não joga para ele. Fala assim, irmão, no momento eu não posso, mas você não vai ficar sem essa ajuda. Vamos junto procurar ajuda. Você não vai ficar sem essa necessidade aí. Nós vamos te suprir. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos realmente servir com amor. Lá em 1 Coríntios 13, 4, 7. Primeira Coríntios 13, 4, 7. Paulo descreve, o amor em ação. O amor é paciente. Vou ler bem devagar. O amor é aqui. Vamos falar junto comigo? Eu vou falar e vocês vão falar. O amor é... O amor é não, pode continuar. Não se ira, faça-me rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Aleluia! Olha que tremendo! Isso aqui, Paulo está descrevendo o amor em ação. O amor, ele é o quê? Ele é o quê? Paciente. Ele é paciente. Ele é bondoso. Aleluia! Ele não inveja. Você vê que contrasta totalmente das obras da carne, de tudo aquilo que nós já vimos, nos cultos anteriores. Que o amor, ele não se inveja, ele se alegra. Quando o seu irmão tem uma conquista, você vai lá e se alegra verdadeiramente com ele. Não deixe entrar inveja. Esse amor, ele é bondoso. É maravilhoso esse amor, aleluia. E toda vez que você quer colocar em prática esse amor ágape, vá lá em 1 Coríntios 13, 4, 7 e leia, releia e peça, Espírito Santo, eu sei que o Senhor habita em mim, me ajuda a exalar essas virtudes do amor, para que eu possa colocar em prática verdadeiramente esse amor, porque esse amor é o distintivo, é o que vai me fazer parecer com meu Pai. É tão bom quando alguém chega perto de você, nossa, mas você parece tanto com seu pai, você parece tanto com sua mãe, Às vezes as pessoas chegam perto da Gabi e falam, nossa, Gabi, você parece tanto com sua mãe. Às vezes fala comigo, nossa, mas sua filha parece demais com você. E eu fico toda feliz. Eu falei assim, ela é a minha melhor versão, ela vai muito mais longe. Se eu estou andando, ela vai voar. Porque Deus é assim, Ele é maravilhoso. Nós queremos ser parecidos com aquela pessoa que nós amamos. E nós amamos o nosso Pai. Quem é que ama o seu Pai? Eu amo, eu sou apaixonada por esse Pai. E eu quero ser muito parecida com Ele. Então, para me ser parecida com Ele, eu tenho que carregar o distintivo dEle, a essência dEle, que é esse amor. Aleluia. Aí em Romanos 5:5 fala assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Aleluia. Esse amor, Ele foi derramado no nosso coração. Ele foi despejado no nosso coração. E através do Espírito Santo nós podemos sim colocar esse amor em prática. Esse derramamento do amor de Deus em nossos corações é o que nos permite amar como Cristo nos amou. É possível sim nós amarmos o nosso inimigo. Não é fácil, mas é possível, porque o Senhor, Ele derramou esse amor na sua vida.
Como cristãos transformados, somos chamados a viver uma vida caracterizada pelo amor. O fruto do amor é a prova de que estamos caminhando no Espírito e refletindo o caráter de Cristo. Aleluia! Que possamos buscar constantemente a presença do Espírito Santo e permitindo que Ele nos transforme e nos capacite a amar incondicionalmente. Aleluia! O Senhor, Ele já nos capacitou a exercer esse amor incondicionalmente através do Espírito Santo dele que habita em nós. Vamos agora para o domínio próprio, que é uma área que a maioria, quem aqui nunca pecou, quem aqui nunca falhou no domínio próprio, né? Quem aqui nunca fez isso? Aleluia. Quando falamos sobre o domínio próprio ou temperança, estamos falando sobre a capacidade de controlar a si mesmo por meio do Espírito Santo. Precisamos dizer não aos nossos desejos mais básicos e concupiscências carnais. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos ter esse domínio, esse controle na nossa mente. Para aquilo, quando chegar o momento de você ter outra atitude, você vai exercer o domínio próprio. Porque eu falo que o momento da ira vai te mostrar muito bem se você realmente está conseguindo dominar a sua carne, os seus impulsos emocionais. Porque quando vem a ira, ela vai deixar revelar aquilo que está dentro de nós. Será que nós temos esse descontrole? Nós estamos precisando desse domínio. A temperança, o domínio próprio, implica em dominar os desejos carnais e moderar os hábitos diários, ao invés de satisfazê-los. Porque a nossa carne, ela quer satisfazer todos os desejos que ela tem. Todos os desejos, né? Tem um ditado aí no mundo, eu só quero é ser feliz, né? Deixa acontecer o que tiver que acontecer. Eles são muito soltos, muito liberais. Isso é porque eles não têm o quê? O domínio próprio. Eles não conseguem dominar os impulsos, os desejos da carne. Às vezes o desejo da sua carne naquele momento é brigar, é comer muito, é ter atitudes exageradas que saem do controle, sai daquilo que realmente que o Senhor quer que nós façamos. E esse domínio próprio é algo que nós temos que exercer mesmo. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou seja, de domínio próprio. O Senhor não nos deu esse espírito de covardia, mas através desse poder, desse amor, nós podemos exercer, nós podemos dominar os nossos impulsos carnais. O domínio próprio é o controle que o cristão exerce sobre a sua vida. É autodisciplina sobre as suas palavras e atos. Nós precisamos nos disciplinarmos, né, nos nossos atos, tudo aquilo que nós vamos falar. Temos que pensar muito bem antes de nós expressarmos qualquer palavra. Em Tiago 3,2, fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aleluia. E esse domínio próprio é a virtude que nos dá as condições para controlar a nossa vida, nos capacitando a negar nossos desejos carnais. A pessoa que aprende a se dominar é capaz
capaz de vencer os vícios, os maus hábitos que governam as vidas. Muitas pessoas que continuam a andar na carne, muitas pessoas que andam na carne, elas não conseguem controlar esses impulsos dentro dela. Ela não consegue ter esse domínio, porque esse domínio próprio é uma virtude do fruto do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 6,12 fala assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Às vezes a sua carne quer usar uma roupa diferente. Ai, essa roupa é bonita. Nossa, que roupa linda e tal. Aí o Espírito Santo fala para você: essa roupa não é para você. Ai, mas aquele desejo, ai, mas ela é tão bonita, nossa, ficou tão bem em mim, nossa. Aí você quer usar aquela roupa, mas o Espírito Santo está falando com você: essa roupa não é para você, porque essa roupa aí vai fazer outra pessoa pecar. Vai tirar essa santidade. Porque realmente eu quero colocar essa roupa? Por que eu estou excedendo a esse desejo da minha carne para colocar essa roupa? Por quê? Mas quando nós andamos com o Espírito Santo, tudo isso é dominado em nós. Quem tem domínio próprio se autodomina. Quem não tem é dominado por algo ou por alguém. Aí entra as influências, as más influências. Isso não tem nada a ver, não. Isso é tranquilo. Hoje em dia todo mundo faz, isso é normal. Aí pensando bem, não é que é mesmo? Aí você começa a ser influenciado, né? E porque você vai ser dominado por alguém ou por algo que você vai deixando entrar no seu coração e vai te dominando. Quem tem, não permite que sentimentos e desejos o controlem. Antes, controla-os, não se permitindo dominar por atitudes, costumes e paixões. Exemplos claros disso são os excessos com que? A alimentação. Muitas vezes a pessoa tá numa festa, tá num local e acha aquela comida maravilhosa e vai comendo. Ai, eu não sei quando é que eu vou comer isso aqui de novo, isso é bom demais, isso aqui eu não como todo dia não. Então deixa eu descontar agora e come. Mesmo que passe mal depois, mas come. Isso é falta de domínio próprio, isso é pecado. Aí entra lá a obra da carne. Nós temos que dominar tudo isso sobre as compras descontroladas. Você nem precisa de algo, mas você está ali comprando. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha uma colega que ela tinha um impulso de comprar. Se ela não comprasse, ela não se sentia bem. Quando ela vinha no centro, ela falava para mim assim: nem que seja, eu passava lá na loja de R$1,99, nem que seja uma vasilhinha de plástico eu tinha que comprar. Mesmo que eu não estava precisando, eu preciso comprar alguma coisa. Ela sente aquele anseio, aquela vontade, aquele desejo de comprar, aquela vontade compulsiva. Isso é falta de domínio próprio. E nós precisamos dominar tudo isso dentro de nós. Como nas iras e discórdias. Às vezes numa conversa, uma pessoa contrapõe a sua ideia. E você acha que a ideia daquela pessoa é totalmente errada. E você vai discutindo. E você quer que a sua ideia prevaleça. E você fica irado. Aí aquilo passa uma discussão e vai indo. Isso tudo é porque falta de domínio próprio. Quando você tem um domínio próprio, você vai saber o momento de parar. Você vai saber dizer não. Você vai saber dizer não àquelas coisas que vai exceder quando nós temos o domínio próprio. Muitas vezes justificamos essas atitudes como parte de nossa personalidade. Mas eu sou assim, isso é meu temperamento. Eu sou assim mesmo, né? Isso é meu temperamento. Por isso que eu acho assim, eu sou explosiva, porque eu sou colérica, né? Eu sou explosiva, é por isso, eu tenho estupim curto. Isso é uma desculpa, isso é pecado, isso é falta de domínio próprio, porque todo temperamento trabalha
trabalhado pelo Espírito Santo, que anda no Espírito Santo, vai ter esse domínio próprio. Você vai conseguir controlar os seus impulsos na hora de comprar, na hora de falar, na hora de comer, em todo aspecto da sua vida. Você vai conseguir controlar esses impulsos. Esse Deus é maravilhoso, né? Ele nos molda de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Ele vai nos ajustando, nos amassando, nos ajustando e nos coloca como princesas, como rainhas, como pessoas elegantes. Olha só quantas pessoas elegantes que estão aqui, né? O Espírito Santo nos ensina a ser elegantes, a ser pessoas que exalam mesmo o bom perfume dele. Aleluia. Em Gálatas 5,16 fala: por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O segredo está aqui, ó. Vivam pelo Espírito, ande com o Espírito. Todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ande no Espírito, ande conversando com Ele, desenvolva um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, que você vai conseguir sim ter esse controle. Quando cultivamos uma vida no Espírito, permitimos que Ele nos controle, o domínio próprio se manifesta. O segredo não está em nosso esforço, mas na entrega contínua ao Espírito e permitindo que Ele nos ensine e nos conduza. Aleluia! Com o domínio próprio você vai poder dizer não à entrada daquilo que pode te destruir, tornando como uma defesa para a nossa vida. Com o domínio próprio a gente vai dizer não, porque as coisas externas estão em todo tempo tentando entrar para nos destruir. A gente vê na Bíblia que antigamente naquelas cidades lá, o que havia em volta daquelas cidades? Quando eles queriam proteger aquelas cidades dos inimigos, eles construíam o quê? Muro em volta das cidades e colocavam o quê? Portões, né, na entrada. E nos portões ali eles colocavam os juízes, né, colocavam as pessoas que guardavam aquela cidade. E para você entrar naquela cidade, você tinha que se identificar, e a pessoa ia permitir se você ia entrar ou não. Então o Senhor nos dá estratégia nessa noite. Vamos criar um muro em volta da nossa cidade, em volta da nossa vida. Vamos nos proteger para que isso não entre e destrua. Você vê que as cidades que não tinham esses muros, quando via o inimigo, destruía a cidade inteira. Quando eles não estavam vigilantes, as cidades eram destruídas. Vamos ficar vigilantes e não vamos deixar que esses excessos destruam a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa identidade em Cristo. Como uma cidade vulnerável, devemos ter defesas. Aleluia. Você vê que muitas vezes a nossa vida fica vulnerável a excessos. É porque a nossa vida não está sendo protegida, não está sendo vigiada. E nós precisamos de ter essa vigilância. Como o salmista diz, né? Lá em Salmo 51, 3. Já estou quase acabando. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Se conseguirmos identificar onde falhamos, sabemos onde precisamos melhorar. Lá em Gálatas 5, 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também o quê? Andemos também pelo Espírito. E quando nós andamos no Espírito, nós consigamos dominar.
Se somos de Cristo, nossa velha natureza precisa morrer. Não há meio termo. Ou morremos para a carne e seguimos a Cristo, ou continuamos na velha natureza, longe dele. Nós precisamos que essa velha natureza morra em nós, os desejos carnais. Nós precisamos que isso morra em nós, para que nós possamos viver continuamente na presença dele. A santificação é uma decisão pessoal e constante. Não é porque eu estou falando aqui que você vai decidir, mas é porque o Espírito Santo vai falar no seu coração. Ele vai plantar esse desejo no seu coração de viver em santidade, porque essa decisão é entre você e o Espírito Santo. Que possamos, dia após dia, entregar nossas vidas ao controle do Espírito Santo, aleluia. Permitindo que Ele opera o fruto do Espírito em nós. Especialmente o amor e o domínio próprio, porque o amor é a base de todas as virtudes do Espírito, que não se refere ao controle humano sobre si, mas ao próprio Espírito Santo, nos governando e direcionando todas as nossas ações em sabedoria e graça. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, que o Espírito Santo esteja intimamente conosco. Que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, falar o nosso coração e mostrar para nós onde que nós precisamos nos ajustar mais. Será que eu tenho andado no Espírito? Será que eu tenho tido intimidade com esse Espírito Santo? Eu quero te convidar a ficar de pé. E vamos orar, vamos clamar, porque nós sabemos que esse fruto, o Senhor, Ele quer que transpareça na nossa vida. Eu gostaria de chamar a irmã para estar fazendo oração.